Então, nesta parte da aula, vamos aprender a escrever um bom título, a fazer um resumo adequado, escrever a introdução, os materiais e métodos e quais as regras para escrever os resultados da discussão e, posteriormente, as conclusões. No final, vamos ver como fazer citações e referências. O título do artigo tem o poder de influenciar a primeira impressão sobre o trabalho pelo leitor ou revisor. Se fossem responsáveis por um laboratório e quisessem contratar um técnico ou um professor, se à vossa entrevista aparecesse este senhor, por exemplo, será que o contratariam? E este? A primeira impressão, como concluem, realmente conta. O título é a primeira coisa que o leitor vê, mas deve ser uma das últimas a ser escrita. Um bom título não deve ser nem muito curto, nem muito longo. Deve descrever todo o conteúdo da tese ou artigo. Deve ser conciso, mas transmitir a natureza dos ensaios e dos resultados. Não deve conter aquilo que chamamos as waste words, por exemplo, estudos de, observação de. Se o trabalho incide sobre o estudo de uma dada espécie, ela deve constar no título, e o mesmo acontece para uma dada região. A escolha do título é também importante se pretendemos disseminar o nosso trabalho fora de portas, e isso tem que ser sempre o nosso objetivo. É claro que aqui o inglês será fundamental. Tenho aqui um exemplo de uma tese que foi escrita, tese de mestrado, que foi escrita em inglês. Por ter sido escrita em inglês e estar disponível online, houve uma empresa, uma editora, que contactou a aluna para publicar um artigo com base na tese. E, de facto, a aluna não só conseguiu escrever e publicar a sua tese, como depois no seu currículo pôde incluir um livro de sua autoria. Para começarmos a escrever o nosso título, um bom título, vamos primeiro fazer uma lista de palavras-chave. A seguir, escrevemos um título ou várias versões do título que contenham essas palavras. O título pode e deve incluir resultados e até a conclusão do artigo ou da tese. Não podemos acrescentar abreviaturas nem fórmulas químicas ao título, como é óbvio. Temos que ter extrema atenção a erros gramaticais, a conjugação correta dos verbos. Devemos usar, mais uma vez, palavras chamadas palavras waste words, como usando ou semelhantes. Aqui tenho uma referência de um artigo que nos diz o que é que deve constar no título. Aconselho-vos a consultarem. Agora o resumo. Depois do título, segue-se o resumo. E eu ali escrevi o resumo e a conversa de elevador. O que é que a conversa de elevador tem a ver com a escrita do artigo e o que é que tem a ver com a escrita do nosso título? Garanto-vos que tem muito. Imaginem que vocês são presidentes de uma fundação sem fins lucrativos, chamada Luz é a Solução. Imaginem que estão em Nova Iorque, no 31º andar, à espera do elevador para descerem até ao resto de chão. E, subitamente, quando as portas se abrem, quem entra? Bill Gates, que não é à toa que é um dos homens mais ricos do mundo, vê a vossa t-shirt que tem uma criança a ler um livro à luz de uma lanterna e, obviamente, que vos pergunta qual o significado. Entram em pânico? Não. Vão tentar resumir, fazer um bom resumo, tal como na vossa tese, sobre o que é o vosso trabalho. Portanto, vão ter 1 minuto, muito pouco tempo, o resumo é pequeno, é curto. Vão dizer que desenvolvem lanternas recarregáveis que podem ser usadas quando o sol se põe em países que não têm, ou regiões que não têm acesso à eletricidade, que já conseguiram distribuir 4.500 lanternas numa só região e que a partir daí mais crianças puderam estudar a seguir, depois do pôr do sol, e o rendimento das famílias aumentou em 20%. Acabam, portanto, a última mensagem do vosso resumo e também do resumo desta viagem de elevador, acabam dizendo que este programa pode ser expandido, é único e pode ser expandido para qualquer país. Demonstramos assim que o resumo é um breve sumário do artigo ou da tese, que a sua leitura deve permitir uma identificação rápida e eficaz de todo o conteúdo. Normalmente pedem-nos que façamos resumos com 250 palavras mais ou menos, mas pronto, isso obviamente que depende da instituição,
ou da revista para onde vocês submetem o vosso trabalho. O resumo deve ser escrito no passado, deve referir, como eu disse, os principais objetivos e conter alguns resultados e conclusões mais importantes. O que não deve conter são métodos, a menos que o âmbito do estudo tenha sido o desenvolvimento de metodologias, a menos que a revista ou a instituição o peça. Também não deve conter referências, abreviaturas ou acrónimos. É mais fácil, por experiência própria, reescrever o resumo no final. Uma chamada de atenção para esta base de dados, a PubMed, que é uma base de dados em que estão todos os artigos e também teses acessíveis. E esta base de dados inclui todos os abstracts publicados. Portanto, aqui, mais uma vez, a importância de um bom resumo. Aqui é um exemplo de diferentes abstracts. No primeiro, como vêem, é bastante simples, bastante curto. O outro tem, de acordo com as regras da revista, já discrimina entre o background, portanto a introdução, os materiais e métodos, os resultados e as conclusões. Agora que já sabemos escrever o título e o resumo, vamos na próxima aula aprender a escrever a introdução e os outros capítulos que lhe seguem.